Fala Tricolada, beleza? Alexandre Antônio na área para mais um pré-jogo aqui no canal da família Tricolor. Deixa aquele like esperto, se inscreva, compartilha, dá essa moral pra gente aí e vamos pro nosso pré-jogo. Vamos falar de Madureira, vamos falar de Fluminense, transmissão, arbitragem, piriri e pororó. Show de bola? Terceira rodada, Madureira e Fluminense às 18 horas. Tem live aqui no canal e aguardo todos vocês aqui. Beleza? Estádio Kleber de Andrade, lá em Vitória, Espírito Santo. A torcida de lá deve estar com saudade do Fluminense, porque o último jogo foi em 2017. Faz tempo. Foi um Fla-Flu e o jogo acabou 1-1. Arbitragem, Paulo Renato Moreira. Nunca ouvi falar. Transmissão, Band, canal aberto, e Band Esportes, TV fechada. Estatística, confronto histórico entre Madureira e Fluminense. Grande jogo. 147 partidas, jogaram muito. 104 vitórias do Fluminense, 28 empates e 15 derrotas. O Fluminense perdeu para o Madureira 15 vezes. No Cariocão do ano passado, 2022, o jogo foi lá em janeiro, o Fluminense venceu por 1-0, gol do Arias. Se eu não me engano, foi o primeiro gol do Arias com a camisa do Fluminense. E o handicap, a estatística lá em Cariacica, são 8 jogos. O Fluminense já jogou 8 vezes no Kleber de Andrade. Tem uma estatística meio não muito legal. São 3 vitórias lá, 3 derrotas e 2 empates. É isso aí. Agora vamos falar do Madureira. Como é que está o Madureira? 8º colocado, com 2 pontos. Engraçado, o Madureira está indo para o seu terceiro clássico. Primeiro jogo no Campeonato Carioca foi contra o Vasco. Acabou 0-0, o Vasco com um time reserva do reserva. O jogo acabou 0-0. Depois eles pegaram o Flamengo, lá em Volta Redonda. O jogo também acabou 0-0. Até agora eles não perderam para ninguém. Empataram com Vasco e Flamengo. E agora tem o Fluminense pelo meio do caminho. E na próxima rodada, o Madureira pega o Botafogo. Então é uma tabela complicada para o Madureira, hein? Vasco, Flamengo, Fluminense agora, depois o Botafogo. Então ele complicou a vida do Vasco, do Flamengo e do Fluminense. Espero que seja diferente. Então, Madureira, 8º colocado com 2 pontos. E vai jogar da seguinte maneira contra o Fluminense. Vamos falar da escalação do Madura para encarar o Tricolor. Então vamos para a escalação do Madureira. O Madureira vai encarar o Fluminense da seguinte forma. Atenção, hein? Timaço no Madureira. Dida no gol. Começou bem. Na lateral direita, o Juan. Dupla de zaga, Pedro Cavalini e Maurício Barbosa. Olha aí os caras que vão encarar o Cano e o Arias. Na lateral esquerda, o Guilherme Zoio. Zoio nele, hein? A dupla ali de volantes é o Banguelê. Eita, Campeonato Carioca. Banguelê jogando ao lado do Matheus Lira. Mais à frente, Rafinha e Henrique. E a dupla de ataque, o Gustavo e o possante Luiz Paulo. Esse é o time do Madura para encarar o Fluminense, comandado pelo Felipe Arantes. É o treinador do Madura para encarar aí o Tricolor. Vamos falar agora do nosso Fluminense. Fluminense que é o vice-líder com 6 pontos. 4 pontos a menos que o Flamengo, com 10. Mas o Flamengo tem 2 jogos a mais que o Fluminense. Já jogou 4 vezes. Esse é o terceiro jogo do Fluminense, agora contra o Madureira. Então vamos ver aí, o Fluminense vencendo, vai diminuir essa diferença aí. Mesmo assim vai ficar com um jogo a menos do que o Flamengo. Na segunda rodada, o Fluminense, vocês já sabem, derrotou o Nova Iguaçu, recheado de garotos. Várias estreias, Fluminense 1-0, gol do Lima. E parece que o Fernando Diniz gostou da molecada. Fernando Diniz, assim que eu gosto de ver. Não é só os coroas não, bota os moleques. A molecada tem que preencher o seu time. O campeonato é longo, tem Copa do Brasil, tem Brasileirão, tem Libertadores, do caramba 4. Então, meu amigo, vai ficar gastando dinheiro no mercado, comprando mequetrefe, jogador muqueira, contratando bagre. Pega a garotada, sobe, dá experiência, cara. O moleque tá no vestiário, o moleque treinar com um profissional, o moleque ouvir a preleção do Fernando Diniz, os esporros do Felipe Melo, cara, aprender observando como o Cano bate numa bola, tá no estádio, lá em Cariacica ou no Maracanã, onde for, a molecada aprende, acumula experiência, cresce como jogador, e é jovem, né? Sabe como é que a molecada é abusada. Então o Fernando Diniz novamente levou a sua trupe lá de Xerém, a molecada. E levou até mais um lá para Cariacica. O menino Agner, nosso meio atacante, né, do Fluminense, Agner, foi relacionado e viajou para Cariacica.
tão boa pro Fernando Diniz. Eu acho que o caminho é esse, botar a molecada dentro do avião e rodar aí o Brasil e a América do Sul com essa molecada para ganhar mais e mais experiência. Agora vamos para o time titular do Fluminense. É o mesmo da primeira rodada e praticamente o mesmo do ano de 2022. A formação é 4-4-2, 4 jogadores no meio de campo. O Iago será mantido, mesmo com as boas atuações do Lima nas 2 primeiras rodadas. Até um golaço no segundo jogo. Mas o Iago está né, tá prestigiado aí com o Fernando Diniz. Exerce uma função até interessante que favorece o André e o Martinelli, porque pode liberar esses 2 volantes para chegarem um pouquinho mais próximo da área, porque ele divide ali a responsabilidade da marcação do meio de campo. O Iago é muito esforçado, então é um jogador tático, é um jogador que resolve a partida, mas ajuda na tática e no desenvolvimento do meio de campo e na liberação de outras peças importantes. É importante para o esquema do Fernando Diniz. Enquanto é importante, se é importante para o esquema do camarada, ele vai permanecer no time. Mas eu acho que logo, logo, o Lima vai ganhar a posição de titular. Ou mudando o esquema para um 4-3-3 para poder o Keno entrar ali em um dos lados do campo no ataque. Então, 4-4-2 mantido e o time também. Fábio no gol, na lateral direita o Samuel Xavier, permanece como titular. A dupla de zaga Nino e Manuel. E na lateral esquerda o Calegari, novamente improvisado. Enquanto o Alexandre estiver com a seleção sub-20 e enquanto o Jorge ainda não estiver fisicamente adequado ali para poder voltar, ou aliás, a ser o titular da lateral esquerda, porque foi para isso que o Jorge foi contratado. A gente passou um perrengue danado aí sem lateral esquerdo e a nossa esperança está sendo toda depositada no Jorge. Enquanto ele não estiver bem fisicamente, o Calegari será mantido na lateral esquerda. Meio de campo, André, Martinelli, Iago e Ganso. No ataque, Arias e Germancano. Esse é o time do Fluminense para encarar o Madureira. O time titular não deve ter problemas. Claro, o Fluminense fez muito bem a primeira rodada. Fez bom jogo contra o Resende, 2-0, jogou tranquilo. Boas jogadas, troca de passe. Estava bem parecido ao time do ano de 2022. Fazendo bom futebol, troca de passe, dominando o meio de campo. Deve ser o mesmo futebol agora quanto o Madureira, em Cariacica. Privilegiado será o torcedor de Vitória que for ao estádio. Um ingresso bem salgado, né? Bem caro, mas quem for ao estádio vai ver um bom futebol, disso eu tenho certeza. Show de bola? Então, vamos curtir o jogo. 18 horas, todo mundo aqui no canal Tricolada para nossa live. A gente assistiu o jogo junto, eu, a Andréia e todos vocês. Tamo junto? Aguardo todos, hein? Fechando o vídeo aqui, até a hora do jogo. Fui!